Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu trouxe para vocês o caso do João Penha. Ele veio do Peru para o Brasil tentar realizar o sonho e desapareceu. Então eu conto com a sua ajuda para que todas as informações que estiverem nesse vídeo cheguem ao máximo de pessoas que nós conseguimos. Eu falo nós porque eu conto com a sua ajuda. Para isso, basta com que você deixe o joinha no início desse vídeo e compartilhe essas informações. Dessa maneira, a própria plataforma do YouTube irá sugerir esse vídeo para outras pessoas e o nosso alcance com certeza será maior. E quem sabe, a gente encontre uma testemunha ou uma pista nem que seja pequenininha e que possa solucionar esse caso. Então, em resumo, vocês são os detetives que podem solucionar o caso. Mas antes da gente começar, eu tenho um recado muito importante para dar para cada um de vocês. Vocês sabem que o nosso canal divulga informações de casos de pessoas desaparecidas. Eu geralmente entro em contato com as famílias ou as famílias entram em contato comigo. Eu faço uma pequena entrevista e monto o roteiro para poder passar para vocês como o caso ocorreu. Mas, recentemente, a Noêmia e a Xanda Santos criaram um outro canal, na qual elas fazem entrevistas com os parentes dos desaparecidos. Desse jeito, você tem uma outra forma de enxergar como aconteceu o caso, contado até mesmo pela visão das mães dos desaparecidos. Essa parceria tem o único intuito de tentar ajudar e apoiar cada uma dessas famílias. Bom, dado o nosso recado, vamos para o caso de hoje. Eu quero saber se você viu João Penha Hostos. João Penha Hostos nasceu no dia 9 de dezembro de 1988. Ele é filho de Jagner Penha e Mila Hostos. O João tem mais 3 irmãos. A família toda morava na cidade de Lima, no Peru. João teve uma infância maravilhosa com tudo que os seus pais puderam lhe proporcionar de melhor. Enquanto João crescia, ele demonstrava que gostava bastante de esportes. Porém, existia uma em especial que tinha toda a sua atenção. O João gostava muito de esportes relacionados à luta, em especial o MMA. MMA, em tradução livre para o nosso português, significa artes marciais mistas, que mistura golpes em posições de combate e também luta de chão. João então começou a treinar, a se exercitar, tudo para se tornar um lutador profissional de MMA. Porém, no Peru, o país onde ele morava, esse esporte não era tão conhecido, o que diminuía muito as possibilidades dele realizar o sonho. O João descobriu que aqui no Brasil, esse esporte tem uma área muito maior, muito mais conhecida e a sua possibilidade de realizar o sonho também era muito grande. Então ele começou a alimentar o desejo de vir morar no Brasil, pela possibilidade de ser o lutador profissional que ele tanto queria ser. Então, no começo de 2015, o João veio para o Brasil. A gente não sabe exatamente qual a maneira como ele veio para o Brasil, mas imaginamos que tenha sido pela Tríplice Fronteira. O João chegou no Brasil de maneira ilegal. Ele não tinha vistos, mas mesmo assim isso não impediria ele de tentar realizar o sonho. Chegando no Brasil, o João ficou em Manaus, no Amazonas, em um local chamado Vila Olímpica. Esse centro esportivo Vila Olímpica oferece ali todo um suporte para que os atletas possam treinar, para que eles possam se exercitar, para que eles possam evoluir. O João estava muito feliz. Ali ele via a possibilidade de realizar o sonho dele. João participou de campeonatos regionais, inclusive chegou a ganhar algumas medalhas, mas existia uma qualidade no João que era impecável. Independente de tudo, o João nunca deixou de mandar mensagem para os seus pais e os seus parentes, avisando como ele estava. João então mandava fotos, vídeos, áudios, mensagens, passando então uma tranquilidade para os pais que estavam em outro país. João ficou em Manaus entre o início de 2015 até o início de 2018, cerca de 3 anos. No início de 2018, o João decidiu ir para São Paulo. A gente não sabe exatamente quais foram os motivos, se ele tinha alguma proposta de trabalho ou coisa parecida, mas o João decidiu ir para São Paulo. Já em São Paulo, o João se estabeleceu em um abrigo
no bairro da Moca. Quando o João chegou em São Paulo, ele ficou basicamente em situação de rua. A realidade era muito diferente da que ele tinha em Manaus, na Vila Olímpica. Então o João permaneceu ali no abrigo da Moca entre os meses de março de 2018 a julho de 2018. No início de agosto, o João teve a ideia de ir para a Bahia. A gente também não sabe quais eram os motivos do João ir para a Bahia, se ele havia recebido uma proposta, né, de emprego ou se ele tinha alguma melhora de vida que ele pretendia ter, mas então ele avisou a família no início de agosto, por volta do dia 2 de agosto, que ele iria para a Bahia andando. Conforme a gente pode ver aqui no Google Maps, que eu coloquei para a gente ter uma ideia, de São Paulo para a Bahia dá em torno de 15 dias, mais ou menos 1.800 quilômetros. Andando é uma jornada exaustiva, porém o João estava determinado a fazer isso. Saindo de São Paulo, o João sempre avisou a família quais eram os lugares onde ele passava, mandava fotos e áudios, sempre para tranquilizar a família. No dia 7 de agosto, após 5 dias dele ter saído de São Paulo, João estava em Oliveira, em Minas. A gente sabe que ele estava exatamente nesse lugar porque João chegou a mandar uma mensagem e fotos para os pais de uma fachada de uma igreja que tem naquela cidade. De São Paulo até Oliveira, o local aonde João havia mandado a mensagem para os pais, dá em torno de 4 a 5 dias de caminhada. Em nenhum momento o João disse para os pais que tinha comprado uma passagem, até porque a gente sabe que ele não tinha condições de pagar uma passagem para a viagem. Então, basicamente, a gente tem quase certeza de que ele fez todo esse trajeto andando mesmo. Talvez ele tenha pegado alguma carona no meio do caminho para tentar ajudar, mas a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Dentre as mensagens que o João também mandou para sua família, em nenhum momento ele disse que estava acompanhado de alguém enquanto fazia a viagem e também não mandou nenhuma mensagem de alerta. Em todos os momentos o João disse que estava tudo bem e que a viagem estava sendo tranquila. Mas depois do dia 7 de agosto de 2018, a família não recebeu nenhuma mensagem de João. Inicialmente, a família achou que alguma coisa teria acontecido, como não ter a possibilidade de carregar o celular, como ele estava fazendo a viagem, ou coisas parecidas com isso que o impossibilitariam de, entrar em comunicação com os pais. Então, eles aguardaram por um tempo, esperando que João entrasse em contato, mas isso não aconteceu. A família entrou em um dilema. O João estava ilegal no país. E como eles, estando no Peru, faria um boletim de desaparecimento de uma pessoa aqui no Brasil. A família então optou primeiramente por divulgar o desaparecimento do João pelas redes sociais. De início, eles usaram as redes sociais divulgando as imagens em outros países, como no Peru, no México, até que eles perceberam que realmente a necessidade era de transmitir o desaparecimento do João aqui no Brasil. A família então entrou em mais de 80 grupos de desaparecidos que estão em todo o mundo, transmitindo então as imagens do João quase que diariamente, na tentativa de encontrar uma testemunha ou uma pista que pudessem dizer aonde estava João e o que havia acontecido com ele. Porém, como não houve retorno dessas buscas feitas pela internet, a família então entrou em contato com o consulado peruano para informar o que havia acontecido. As buscas, por João, a gente já sabe que aqui no Brasil as buscas pelos nossos próprios desaparecidos, por muitas das vezes já é bem difícil ser feita. Principalmente quando as autoridades julgam que a pessoa que desapareceu já é de maior, responsável e simplesmente sumiu, quis fugir da família e que até mesmo aconselham a família a esperar que alguma hora eles voltam para casa. Se pra gente aqui já é difícil, imagina para a família que estava em outro país. Infelizmente, buscas por João nunca foram feitas, nem pela polícia peruana e nem pela polícia brasileira. A família, então, é a única que faz buscas por João incessantemente. Eles publicam, como eu já disse para vocês, quase que diariamente, informações sobre o desaparecimento do João, fotos e tudo o que eles podem, na tentativa de encontrar alguém que possa ajudá-los. Nessa semana, no dia 7 de agosto, completou 4 anos do desaparecimento do João. Então esse vídeo é a tentativa
de propagar as informações sobre o desaparecimento dele e tentar ajudar essa família. Algumas reportagens sobre o desaparecimento do João chegaram a ser feitas em algumas emissoras, porém também nunca levou a nenhuma pista ou testemunha. Existem algumas teorias do que pode ter acontecido com o João, como por exemplo, o João pode ter sofrido algum mal súbito e estar internado, e sem documentação ele está sem identificação. Existe também a possibilidade do João ter participado de algum tipo de luta ou campeonato em algum local, ter levado uma pancada na cabeça e perdido a memória. Também há a possibilidade do João não ter mais recursos para voltar para casa e estar perdido pelo Brasil. A gente sabe que esse país é muito grande, então ele pode estar vagando, ser alguém que você conhece, por exemplo, que mora perto da sua casa, ou estar em um abrigo que você também conhece. Existem milhares de pessoas que desaparecem diariamente aqui no nosso Brasil. Então, com um pouco da sua solidariedade, basta compartilhar essas informações para que a gente tente encontrar o João ou alguma dessas pessoas, da qual eu já fiz outros vídeos que estão no canal. Como eu já disse, vocês são os detetives desse canal. Basta olhar para pessoas que estão ao seu redor, quem sabe o seu vizinho, seu colega de trabalho, o morador de rua que você encontra todos os dias próximo de casa. Ele pode ser um desaparecido, um parente de alguém que está à procura há muitos anos. Pode ter sido alguém que foi levado ainda quando criança e que não sabe da sua história na infância. E você pode solucionar algum desses casos. Então, se você tem uma pista ou testemunha sobre o que aconteceu com o João ou com qualquer outra vítima de desaparecimento, basta ligar para 181 ou 190 e fazer uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Esse é o caso de hoje. O João veio do Peru para o Brasil tentar realizar o sonho de ser um lutador profissional de MMA. E após 3 anos aqui no Brasil, enquanto fazia uma viagem de São Paulo para a Bahia, no meio do caminho o João desapareceu. A família encontra diversas dificuldades, principalmente por estar em outro país e falar uma outra língua. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal da Xanda, o link está aqui na descrição. Tchau!